Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Conheça Seu Vereador, aqui no canal da Câmara Municipal de Araxá no YouTube. Semanalmente, estamos entrevistando um parlamentar araxaense. Já ative o sininho para não perder nenhum episódio. Meu nome é Estela Santiago, eu sou da Assessoria de Comunicação Institucional da Câmara Municipal de Araxá. E hoje estamos recebendo o vereador Evaldo do Ferro Carril, primeiro secretário da mesa diretora, para uma entrevista. Evaldo está em seu primeiro mandato como vereador. Ele é casado com Dulce Helena, pai de Rainer e Rayane, e vem de uma família grande e muito unida, né, Evaldo? Ele concluiu seus estudos de ensino médio através do supletivo na escola Rotary e foi aprovado no concurso público para o cargo de vigilante patrimonial na Prefeitura Municipal de Araxá. Apaixonado pelo esporte e também por ajudar o próximo, Evaldo iniciou seu trabalho social no ano de 1991, no campo do Bom Jesus, até chegar aos dias de hoje com o projeto Ferro Carril é Esporte, onde atualmente trabalha como voluntário, mesmo não fazendo mais parte da diretoria do clube, não é isso, Evaldo? Evaldo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estela, bom dia a todos que nos acompanham pelo YouTube. Realmente, para mim, é um prazer a gente estar aqui, poder falar dessa história, né, do vereador Evaldo Ferro Carril, no qual eu tenho muito orgulho de estar vereador, de assumir essa função com responsabilidade, representar o povo nos seus anseios. E estamos aí, né, para poder fazer uma apresentação do meu trabalho para o povo araxaense. Você já falou aí no início e realmente sou casado com a Dulce Helena, 30 e poucos anos de casados. Casamos em 1991, 92, desculpa. Então já são aproximadamente 32 anos de casados. Tenho um filho que chama Rainer Rafael, a minha filha chama Rayane Bruni. É os dois filhos que eu tenho. E também meus irmãos, tenho mais 8 irmãos, que são o Enildo, o Maguilão, chama o apelido carinhosamente, todo mundo conhece ele, é o Enilson, o Gordo, que é o Edilson, a Rosa, o Mauri, tem a Aparecida, tem a Tereza e tem o Zé Magno. E também estendo aqui um abraço também, que eu sempre falo, eu sempre costumo dizer que eu tenho 2 famílias, na verdade. Porque a família da Dulce, os irmãos da Dulce, que são as pessoas também que são muito queridas por mim, as pessoas que estão sempre do meu lado, eu sempre falo, eu costumo dizer que eu sou um privilegiado de ter 2 famílias. Então fica também um abraço também para todos os irmãos da Dulce, né, que é a Zilda, não posso esquecer o nome, senão depois a gente perde voto, né, a Zilda, a Graziela, que é o Peco, a Marta, a Lica, o Elias, o Neilo e a Marica, tá? Então essa pessoa, a Marica é a famosa Maria de Fátima. Então a gente deixa aqui um abraço carinhoso para essas famílias da gente, porque a família, com certeza, ele é uma base de um agente político, né? Então fica aqui o meu reconhecimento e gratidão para a gente ter essa família sempre unida e sempre torcendo pelo bem da gente. Realmente a sua família é muito grande, né, Evaldo? Até difícil de lembrar tantos nomes. Mas então eu gostaria de começar falando de esporte. Esporte é um assunto muito frequente nas suas falas na tribuna. Você, né, vou te tratar como você. Você sempre pede melhorias para os campos de futebol, manutenção dos estádios, apoio para os times de futebol. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre essas ações em prol do esporte araxaense. Eu não poderia também, desculpa, Estela, de esquecer aqui, mandar um abraço carinhoso para minha sogra, que é a dona Joana, pessoa também que sempre me apoia em tudo. O meu sogro também, o Solazo, tá? Então fica aqui meu reconhecimento e gratidão também para eles. Estela, na verdade eu sou muito apaixonado mesmo pelo esporte. Eu lembro da história do meu pai fazia a gente levantar, eu mais meus irmãos, por volta de 4 horas da manhã, 4h30, lá no Bom Jesus, tem lá hoje que é a feira radialista Silmar Borges, no qual um projeto de lei que a gente colocou o nome para homenagear o Silmar Borges, uma pessoa tão querida, né, muito conhecida no rádio, e lá era uma quadra antigamente. E meu pai fazia a gente levantar por volta de 4h30 da manhã, para a gente praticar esporte. Falava que era pro bem da saúde da gente. Então são coisas marcantes e com isso a gente foi, né, com os anos do tempo, eu era criança, por volta de 10, 11 anos de idade, e eu e meus irmãos muito pequenos, né, eu perdi minha mãe com 9 anos de idade, e meu pai criou nós com muita sabedoria, com muita dedicação, com muita honestidade acima de tudo. Meu pai era muito conhecido no bairro Bom Jesus, que era o São João da Copasa. Meu pai ele era benzedor de crianças. Então, muita gente conhecia meu pai. E, através disso, depois a gente começou, né, a dedicar-se mais afinco ao esporte mesmo, entregando totalmente, assumindo realmente uma situação de realmente ser uma pessoa que queria fazer para o esporte.
E já no Bom Jesus mesmo, a gente já começou a montar as escolinhas de futebol. A gente tinha os times de futebol lá, era um campo bem acanhado, mas lá a gente já promovia já desde muitos anos atrás inúmeros campeonatos. Às vezes a gente mesmo apitava, a gente organizava a pessoa, um ou outro apitava. Era muito interessante. E depois que eu vim para a vereança, eu sempre, antes de eu estar na vereança, Estela, é bom se dizer isso, eu sempre fiz um trabalho social lá no campo hoje do Ernesto Uristef, que o pessoal conhece como Campo Ferrocarril, por muitos e muitos anos. E a gente lá passou lá, posso falar para você, durante esses anos, milhares de crianças e adolescentes. E com isso, a gente pegou essa estrutura que a gente tinha ali e começou a fazer ações em benefício de outras pessoas também através do esporte. A gente ali conseguiu realizava ali festa junina, foram várias festas juninas que a gente conseguia realizar. A gente arrecadava alguma coisa em tempo financeiramente para poder manter o ferrocarril, a escolinha, que até então a gente não tinha nenhum tipo de projeto, era tudo voluntário. E depois também a gente começou a fazer outras ações, cesta básica para quem precisava. A gente fazia todos os final de ano jogos beneficentes, no qual a gente arrecadava óleo, medicamento, leite. A gente tem tudo isso comprovado nas nossas páginas sociais, através de fotos, através de documentos. E a gente começou a fazer esse trabalho também, aproveitando assim, das ações do esporte, que a gente sempre fala, não é só esporte, né? E com isso vieram inúmeras ações ali para a gente ajudar várias pessoas. E a gente sempre fazia isso e continua fazendo até hoje. Uma das ações que eu fiz estando vereador foi justamente a gente pegar e preocupar com as equipes de futebol amador da cidade de Araxá. Que a gente sabe o sofrimento que é das equipes, são os verdadeiros guerreiros, né, que faz o futebol na cidade crescer. Eu tive a oportunidade no ano de 2022, Estela, colocar dentro uma emenda, no qual a gente pegou e dessa emenda a gente conseguiu os uniformes para todas as equipes de futebol da cidade de Araxá, tanto no ruralão quanto no amador. Importante, às vezes uma coisa é pouca devido assim, à importância que o gasto que tem as equipes, mas a gente viu com esse uniforme ele seria de bem valia para as equipes, né? Então foi entregue para as equipes no ano 2022 esses uniformes. Também uma emenda no qual a gente pediu também um trator que foi comprado para poder fazer a manutenção dos campos do município, porque no período chuvoso, Estela, as equipes sofrem muito com a questão do gramado, né? Porque cresce muito e dentro disso esse trator é um trator muito potente. Ele é um trator diferenciado, porque a Secretaria de Esporte só tinha um trator para atender o estádio Fausto Alvim e as equipes e os campos das equipes da cidade de Araxá. Era impossível, não tinha como, né? Então a gente fez essa indicação e também a gente pediu também, eu acho que torno de quase 400 toneladas de adubos para poder jogar nos campos do município, né? Que foi o campo lá os 4 campos do município, ou 5 se não me engano. Esses campos todos foram contemplados com esses adubos, justamente para poder dar uma qualidade melhor do gramado para os atletas que usam, né, para poder praticar o esporte, realizar as competições no final de semana, fazer seus treinamentos. Então, sim, foi ganho muito expressivo na área esportiva. Além do mais, Estela, a gente também fez uma indicação no qual o campo lá do Ernesto Uristef, ele já é o único campo da cidade de Araxá do futebol amador que tem parte da sua arquibancada lá que é coberta. Tá? Foi um grande ganho para os esportistas, não somente do setor norte, mas para toda a cidade de Araxá. Porque aos domingos na cidade de Araxá, Estela, eu posso falar para você o seguinte, o futebol amador é o que mais movimenta pessoas no final de semana aos domingos. Eu tenho certeza disso. O pessoal sai de sua casa por volta de 7 horas da manhã, ou menos, quando tem marcar campo, às vezes os diretores chegam no campo por volta de 6 horas para fazer a marcação do campo. E depois começar as partidas de futebol, que começa por volta de 9, 9h15, aí vai, acabou, aí o pessoal fica na beira do campo, aí fica criança, fica idoso. Então, eu acho que não é justo você ver esse pessoal sofrendo debaixo de sol, debaixo de chuva, né, com investimento que ele volta justamente para quem vai acompanhar o futebol. Então, eu fiz a indicação lá para o setor lá, o campo foi feito um estudo nos outros campos, Santa Terezinha, Dona Adélia, mas o campo que tinha um investimento menor para poder fazer naquele momento era o campo do Ferrocarril, já tinha uma estrutura praticamente mais fácil de vir com essa arquibancada, né, poder cobrir ela. E eu fiz também essa indicação para os demais campos. Então é um sonho que a gente tem, ver esses campos também com essa arquibancada.
né, para poder dar um conforto para todos os desportistas da cidade de Araxá. E poder finalizar a questão do esporte, eu também, no ano de 2022, eu fiz dentro da lei orgânica, eu pedi 1 milhão a mais dentro da lei para poder suplementar a Secretaria de Esporte. E esse 1 milhão foi muito importante para poder fazer o muro do estádio Fausto Alvim, para poder a construção do ginásio do Parque das Flores. Enfim, esse 1 milhão de reais ali foi em benefício do esporte e foi muito importante, tenho certeza. Muito interessante ver a sua paixão pelo esporte, né? Como começou cedo. Também achei muito interessante a sua história de vida, de luta, a história da sua família, né? E você é morador da Zona Norte, né, da nossa cidade. E a gente sabe que você sempre luta, sempre busca melhorias para essa região, né? Principalmente melhorias na infraestrutura para as pessoas que moram ali. E eu queria saber como o seu trabalho parlamentar conseguiu impactar positivamente na vida dos moradores do setor norte até o momento. Estela, boa pergunta. Vamos começar ali na Praça João Amâncio. A Praça João Amâncio é uma praça que ela foi construída, depois ela foi totalmente modificada e tinha um gargalho ali que o pessoal tinha um horário, final de semana principalmente, de sábado, domingo, feriado, que o pessoal não poderia usar a praça. E o pessoal começou a me procurar, me fez essa reclamação. Eu falei, gente, mas final de semana, sábado e domingo, feriado, que o pessoal está em casa, que o pessoal pode usar a praça fechada. Eu peguei o telefone, liguei para o prefeito, passei a situação para o prefeito. O prefeito, não, você pode conversar com o secretário, tanto de segurança, porque depende também da questão da segurança, e do esporte, e já está autorizado já para poder rever a situação aí. E de imediato eu fui atendido, então foi um ganho para os esportistas lá do setor norte, da Praça João Amâncio. E também o horário, era das 19 às 20 horas somente, Estela. O pessoal queria que estendesse pelo menos até as 23 horas, mas até as 23 horas eu não consegui, mas estendeu o horário do pessoal usar a praça lá até as 22 horas. Então, foi ganho sempre para o pessoal do setor ali. E eu também, várias indicações também para a Polícia Militar fazer um patrulhamento ostensivo, né, para poder dar segurança para o pessoal que usa esporte. O esporte, Estela, o esporte, para mim, tudo que você pensar que você pode pôr no esporte, não chama cigarro, chama investimento. Eu acho que ser humano nenhum consegue avaliar e calcular a importância que é o esporte na vida da pessoa. Tá? Quando você vai na beira dessas praças ou desses campos de futebol, Estela, que você vê lá, quando a pessoa marca um gol, aquela energia, você vê a felicidade no rosto da pessoa. E quando é criança, então, é um momento mágico, né? O bem-estar que traz para você, nessa onda que a gente vivencia hoje, infelizmente, de pessoas tentando tirar sua vida, pessoas envolvidas com drogas, pessoas com depressão. Então, o esporte, ele com certeza, ele é a melhor ferramenta, é o melhor remédio e o investimento mais barato que você atinge a coletividade. Então, por isso que eu acho assim, muito importante essa questão do esporte. Por isso que eu voltei na Praça João Amâncio. Ações voltadas ali para baixo do setor norte. Desde o recapeamento da rua Brígio de Melo Filho, porque todos que passavam ali tinham acesso a Brígio de Melo Filho, sabem da situação que aquela rua era. E eu morei ali vários anos, eu morei ali praticamente durante 30 anos, mais ou menos, né? E meu pai morou ali a vida inteira. Então a gente sabe a realidade daquilo ali, a gente já daquele quando era esbarrancado. Então foi uma conquista, foi uma indicação minha, foi uma luta perante o prefeito. Claro que era um plano também de governo do prefeito, mas a gente cobrou muito para que fosse feito o recapeamento. Depois teve algumas divergências, algumas questões da empresa que fez, que o serviço de repente não ficou contente, mas é tudo dentro do contrato que você tem a garantia. Então foi um grande ganho a Brígio de Melo Filho. Agora, pontualmente, eu acho que um dos maiores ganhos que quem teve ali no setor foi o pessoal do bairro Salomão Drummond, das ruas Clarice Feito Leal, Hermindo Soares de Lourdes, Geraldo José Mariano, André Luiz da Silva, Atílio Colombo, Antônio Martins da Silva. Essas ruas, para você entender, Esther, foram feitos o recapeamento da parte de cima. E a parte de baixo ali o pessoal estava sofrendo constantemente, era só buraco e reclamação. E eu, insistentemente, conversando com o prefeito, inclusive a gente tem isso, tudo arquivado, tem indicação, tem o prefeito juntamente comigo lá, quando iniciou o recapeamento. Então, essa conquista lá para o bairro Salomão Drummond, eu vejo assim como uma luta, como uma bandeira minha,
que eu tenho gratidão. Eu tenho gratidão, eu tenho orgulho de falar que isso na hora que os moradores têm que entender de você ter a representatividade política dentro da Câmara Municipal. Porque, fatalmente, se eu não estivesse eleito vereador, dificilmente a gente teria feito aquelas ruas ali, o recapeamento daquelas ruas. Agora, claro que vem outras coisas ainda, né, que precisa fazer a sinalização do solo, porque você paga os seus impostos, morador do setor, então é mais do que justo também que venha ali a sinalização do solo, deixar o bairro sempre perfeito. Isso é muito importante. E dentro disso também, Estela, os olhos vivos, essas câmaras de monitoramento, a gente também está insistentemente pedindo ao prefeito para que instale pelo menos mais uma ou duas ali no setor ali do bairro Francisco Duarte, que é de extrema importância, viu? Então a gente é muito atento e muito ligado em situações ali dos bairros setor norte. E sem contar o bairro Santa Maria, que tem um olhar também diferenciado por mim, que eu estou sempre cobrando, o bairro Novo Horizonte. O bairro Novo Horizonte tinha um gargalo muito grande em questão de segurança lá. Eu pedi, foi instalado lá um olho vivo, que o pessoal conhece como olho vivo, na verdade chama câmara de monitoramento, né? Sem contar várias ações que eu fiz ali, tapa-buraco, constantemente a feno sendo feito, limpeza do bairro, a instalação de lâmpada de LED, claro que é um plano que estava no governo do atual prefeito, né, do Robson, mas, porém, se a gente não cobrasse uma agilidade maior, né, então foi um dos bairros que chegou primeiro, tanto o bairro Novo Horizonte, o bairro Salomão Drummond e o bairro Santa Maria, Pedra Azul. Então a gente tem um olhar assim, muito carinhoso para esse setor, Estela, justamente, Estela, justamente para a gente morar ali no setor, né? Se bem que eu sou um vereador, que eu estou disposto, sempre trabalho em prol da cidade, dos 4 cantos da cidade de Araxá. Sim. Interessante, acho que deu para ter uma ideia do seu trabalho, né? Um resumo do seu trabalho. Então agora eu gostaria de falar um pouco sobre o seu trabalho em prol das causas sociais. Quem acompanha as suas redes sociais, o dia a dia do seu trabalho parlamentar, vê que o senhor você é muito preocupado com o social, principalmente em relação à implementação de políticas públicas para que as pessoas mais necessitadas possam ter a sua própria casa, né, sua casa própria, possam ter o seu lar. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua atuação em relação a essa causa. Estela, eu acho que, se não me engano, no ano 2021, eu tive até lá onde tem um loteamento, lá que foi adquirido na época pelo ex-prefeito, a implantação ali o programa chama Nosso Lar. Eu cobrei lá muito, né, para que fosse feita toda a infraestrutura necessária para justamente esse pessoal que não tem casa, moradia. Então, assim, a gente tem esse sonho ainda de ver isso acontecer, né, que seja através de parcerias com o governo federal, com o governo estadual e o município entrando já que já tem, que é o mais difícil, digamos assim, que é a área, né, para poder construir essas casas. É um sonho que eu tenho. Eu ainda quero ver esse sonho sendo realizado, porque eu acho que ali dá para fazer, não sei, 400, em torno de 400 ou 500 casas, eu acho, pelo tamanho do loteamento. E é possível sim, Estela, desculpa. É possível sim, eu acho que a gente tem que cobrar. A cidade de Araxá, inclusive na tribuna eu falei que a Codemig, a Codenge, teve um faturamento, não sei de quantos bilhões, fator ter os nomes aqui, retirado justamente da cidade de Araxá. Então eu acho que esse dinheiro você pode gastar da forma que você quiser, não é uma verba destinada. Então eu acho que se a gente juntar o nosso deputado estadual que nós temos, que representa tão bem a cidade de Araxá, nós temos hoje, que é o Bosco, nós temos um vice-governador da cidade de Araxá, nós temos um governador da cidade de Araxá. Estela, não dá para você ver a cidade de Araxá com o Corgo hoje aberto, trazendo caos para o povo, trazendo transtorno. Isso chama políticas públicas. Eu acho que isso aí, a cidade de Araxá não pode admitir esse tipo de situação mais. Eu acho que você não tem que se falar em fazer empréstimo quando você tem um governador, você tem um vice-governador, né, e vendo a arrecadação estrondosa que sai da cidade de Araxá aqui, e esse dinheiro não volta para a cidade de Araxá. Então isso me preocupa muito, isso é uma cobrança que eu faço mesmo. Já encaminhei até o meu ofício para o governador, guardando resposta, tá certo? Porque o presidente da Codemig, eu acho que tem que ter uma responsabilidade social com a cidade de Araxá, sim. Isso aí a gente não abre mão, viu? E você vê o pessoal deslocando a cidade de Araxá para poder fazer consultas, tratamento de câncer em cidade de Uberaba, cidade de Barretos, Patrocínio, pessoal pegando estrada, correndo risco de vida, né? Aí você pega e vê
A cidade de Araxá pegando esse dinheiro, essa fortuna imensa que sai da cidade de Araxá e o povo que, de repente, sofrendo as mínguas. Se você olhar o telhado da Santa Casa de Araxá, Estela, você fica com vergonha, parece um puxadinho. Parece um puxadinho. Um telhado totalmente precário, né? E você vê uma Casa do Caminho lá, que tem uma estrutura que poderia ser ampliado, mais serviço para a comunidade. Então, Araxá tem o que cidade nenhuma tem, o dinheiro. Tá certo? E esse dinheiro, nós precisamos de cobrar, fazer uma força-tarefa urgentemente e fazer com que esse dinheiro volte em benefício do povo araxaense. Realmente, 400, 500 casas é um número assim, impactante que faria muita diferença para a nossa população e um sonho, né, que a gente fica na torcida para que se realize essa questão. E a gente não pode deixar de falar da sua carreira como servidor público, né, Evaldo? Você passou no cargo, no concurso para vigilante patrimonial, né? Desde 2005 você ocupava esse cargo e atualmente você está licenciado, né? E você participou também da Comissão de Análise do Estatuto dos Servidores aqui na Câmara. Então eu gostaria que você falasse sobre a sua atuação em prol dos servidores públicos municipais. Estela, tudo que foi enviado para a Câmara Municipal em questão de servidor público, eu votei tudo a favor e às vezes até mais. Às vezes eu cobrei até melhoria. Eu fiz parte ali sim da comissão que fez o estudo tanto do estatuto e depois veio o plano de cargo e salários, né? A gente sabe que foi uma medida corajosa no momento em que estávamos vivenciando a questão financeira, né, preocupante, mas o servidor, eu acho assim, é merecedor o que foi feito para o servidor. Faltou algumas áreas ser um pouquinho mais reconhecido, sim, a gente entende isso, mas teve ser coragem de ter a primeira iniciativa. Algumas falhas que tiveram na questão do debate, na questão do estatuto, na questão da formalidade depois da votação, é coisa que com o tempo a gente pode, inclusive, da própria lei que a gente votou, se não me engano, acho que 2 anos ou 3 anos, não sei, se me falha a memória, a gente é obrigado a reaver novamente o plano de cargos e salários. Então a gente é bastante assim, tem muita gratidão pelo servidor público. A gente sabe que isso aqui, que a gente está hoje ocupando um cargo, a gente tem o poder de fazer as indicações, a gente não tem o poder de realizar, mas tudo aquilo que eu pude e poder fazer em termos do servidor público, eu vou estar sempre disposto a fazer. Outro assunto interessante, desde o começo do seu mandato como vereador, você tem um trabalho que é o Disque Vereador, né? Que é uma iniciativa que busca aproximar o seu gabinete da população. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Disque Vereador, que é uma iniciativa muito inovadora e muito interessante, e também deixar o canal para as pessoas que quiserem fazer contato com o seu gabinete, que tiverem alguma demanda para levar para o seu gabinete através do Disque Vereador. Estela, só você me permitir aqui, uma ação também que eu acho importante, eu vou cobrar muito essa questão. Eu fiz sua indicação, inclusive, já conversei com o secretário da pasta, né, e também com a nossa secretária de Educação, que é a questão das instalações das câmaras de monitoramento das escolas no CMEI da cidade de Araxá. Muito interessante. Viu? Porque naquela época que teve aquele surto de pessoas matar alunos na porta da escola, infelizmente aconteceu, não tem como esconder isso, né? Eu fiz essa indicação e foi prometido que isso seria instalado. Eu acho que a gente não pode deixar de dar segurança para esses profissionais, para os alunos, para os pais, para as mães nessas escolas. Então é uma ação que a gente quer contar muito com o apoio da ZUM, que é a secretária, do nosso prefeito, para que isso possa ser implantado o mais rápido possível. Poder finalizar, né, Estela, a gente tem sim o Disque Vereador, no qual as pessoas sempre entram em contato comigo através do telefone. Se você for olhar as minhas indicações na Câmara Municipal na tribuna e os meus requerimentos, aí você não precisa falar mais nada de tanto que é importante essa ligação diretamente com o cidadão araxaense. Então, através disso, a gente está sempre procurando resolver as coisas pontuais, levando ao conhecimento dos secretários, para que os secretários possam desenvolver as ações em pedido dos moradores. Então, a gente está sempre à disposição. O meu telefone é 98858-7774. Uma vez foi clonado, mas faz parte, viu, Estela? Isso aí é tranquilo. E a gente também está, né, no Instagram, é só você ou Instagram no Facebook, vereador Evaldo Ferrocarril. A gente acompanha nosso trabalho, que a gente está ali sempre com uma rede bastante ativa, com bastante informações para o cidadão araxaense. Evaldo, eu acompanho ali o dia a dia do trabalho parlamentar e realmente vejo que o Disque Vereador gera muitas indicações, que eu vejo a quantidade de indicações que você apresenta em tribuna.
E bom, finalizando, eu gostaria de agradecer a sua participação, agradecer você por ter aceitado o convite de participar do nosso podcast Conheça Seu Vereador. Bom, gente, este foi mais um episódio do podcast Conheça Seu Vereador. Lembrando que nós vamos publicar semanalmente, todas as sextas-feiras, aqui no canal da Câmara Municipal de Araxá, no YouTube, um episódio inédito entrevistando um parlamentar araxaense. Em nome do Legislativo Araxaense, eu gostaria de agradecer todos que acompanharam mais esse episódio. E até a próxima entrevista.